Bom dia, gente. Graça e paz. Aleluia. Que tempo maravilhoso. Quero aqui reforçar, a respeito da festa das crianças, que é dia 11 e já é sábado que vem. Então, não dá tempo de perder tempo. Então, já corre lá, já acompanha todo o processo para você não ficar de fora. Queridos, nessa manhã, eu quero tratar de um tema. E o interessante, irmãos, é que Deus tem falado muito conosco, amém? Deus tem usado de inúmeras formas, pessoas que vêm aqui têm trazido, unções poderosas para nos tocar. Cada um com a sua característica, com o seu estilo, mas o que nós temos como convicção, como certeza, é que a doutrina da palavra do Senhor ela tem sido repassada de forma clara. Nós temos compreendido isso, nós temos entendido que essa palavra ela tem nos alcançado de forma poderosa. E sempre que o Senhor levanta algo, um assunto, eu acho interessante que, por algumas semanas, aquele assunto ele é sempre lembrado. Não é nada combinado. Às vezes alguém vem aqui e ministra um assunto e você pensa assim, quando não tem um tema definido, que o pastor deixa livre. Aí vem um outro, às vezes fala do mesmo assunto de uma forma diferente. E eu tenho a percepção no Espírito que é o próprio Espírito de Deus que conduz para que isso aconteça, porque é algo que, de repente, a igreja está precisando ser tocada naquele assunto. Então, a gente tem percebido isso no decorrer do tempo. E quinta-feira passada, agora, o Raul trouxe uma palavra poderosa para nós aqui, quem esteve presente. Quem não viu depois pode ouvir pelo Spotify. Mas assim, uma palavra genuína, vindo do coração de Deus para tocar a igreja. A gente comenta depois, ouve comentários de pessoas que foram tocadas. Não, aquela palavra foi para mim. Eu precisava daquilo, eu ouvi isso. Ontem o Rodrigo nos surpreendeu com uma palavra poderosa sobre o poder da decisão de um homem dentro do lar. E assim como fomos impactados então, nós percebemos que Deus ele vem trazendo situações, por quê? Porque nós estamos num processo de crescimento, de avanço, no qual a gente tem recebido muitas profecias, que verbo Santa Mônica, já daqui a pouco não vai ser verbo Santa Mônica, vai ser verbo Venda Nova, porque vai abranger toda essa região aqui de Venda Nova. Então, Deus está trazendo situações para nos estruturar para que isso aconteça. Então, algumas coisas têm se movimentado no mundo espiritual e acaba afetando no mundo físico. Agora, o nosso comportamento, enquanto membros, vai fazer toda a diferença para que esse processo ele seja acelerado, para que as coisas aconteçam da maneira que Deus quer. Então, é preciso de mim, de cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, que nós venhamos abraçar essa visão, proteger essa visão e caminhar juntos. Então, eu estava na sexta-feira eu fui levar a Flaviane lá no Hospital do Barreiro, que ela ia passar o dia com o avô dela que está internado. E na minha vinda de lá para cá, eu orando, e eu aproveito esses momentos que eu estou só para eu orar em espírito ali, eu desenvolver algumas coisas em mim. Aí eu estava ali orando, ouvindo o louvor, e o Senhor me tocou com a palavra. O Senhor me tocou com a palavra, e eu falei sim. E quando isso acontece, geralmente acontece comigo, ou dormindo, ou nesses momentos. E eu paro o que eu estou fazendo para eu anotar. Eu esperei uma primeira oportunidade para eu parar o carro e eu anotar aquilo que o Senhor estava comunicando ao meu espírito. Eu preciso trabalhar esse assunto, o Senhor quer levantar isso. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. O tema dessa mensagem é perseverando na paciência. Perseverando na paciência, por quê, irmãos? Porque nós estamos numa geração da celeridade. Tudo é muito rápido. Nós somos a geração que você quer comer algo diferente, você não precisa sair na correria, você só basta usar um aplicativo e rapidinho está chegando na sua casa. Eu quero mais acelerado que isso ainda. Você faz o pedido e pega o carro e vai lá e busca. Não é mesmo? Ou então, você chega lá e já está tudo pronto. Você quer um remédio,
rapidinho chega na sua casa, uma ração para o seu cachorro, rapidinho. Hoje é muito acelerado. E isso não é ruim, a tecnologia veio para facilitar a nossa vida. Porém, nós, enquanto cristãos, compreendendo o nosso chamado, o nosso propósito, a nossa identidade em Cristo, nós precisamos tomar alguns cuidados, para que esse processo não nos engula e nós achamos que tudo vai acontecer no estalar de dedos. Porque na vida cristã, irmãos, é um processo, é uma construção. E eu dou passos, cada dia lhe dando passos na palavra, para que eu chegue na plenitude do varão perfeito, que é o que a Bíblia quer para a gente. É o que o apóstolo Paulo fala lá com Timóteo, 2 Timóteo 2,15, se eu não estou enganado. Procura apresentar-te a Deus, obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Então, a proposta de Deus para mim e para você é que nós sejamos esse obreiro aprovado. Só que para eu alcançar isso, eu preciso passar por um processo. E o que a gente mais vê hoje, pessoas querendo pular etapas do processo. Então, hoje, por exemplo, acontece uma guerra lá no fim do mundo. Você consegue acompanhar quase em tempo real. Então, nós temos que ter esse equilíbrio para não deixar que as coisas aceleradas demais interfiram no meu processo de crescimento na palavra. Eu não posso ser, é lógico que nós falamos muito sobre isso, cantamos sobre isso, vai ser acelerado, vai ser rápido, que é o desejo de Deus. Mas eu não posso crescer de forma, sabe, toda torta, meu corpo todo avacalhado. Porque uma criança, quando ela nasce, é natural, é comum que ela vai crescer de forma organizada. Os seus membros, o seu organismo, o seu cérebro vai desenvolver de uma forma natural. Se ela não tiver nenhuma anomalia, vai crescer naturalmente. Então é comum que breve ela vai estar andando, ela vai estar falando, ela vai estar correndo. A gente vê isso aqui com as crianças. Agora, por que muitos cristãos ou quer pular a etapa e se perde pelo caminho, ou fica demais numa etapa que já poderia estar lá à frente? É porque falta, às vezes, o entendimento e equilíbrio na palavra de Deus. Porque não pode ser... às vezes você vai encontrar pessoas que estão na igreja 20 anos e estão engateando igual uma criança. É a proposta de Deus para ele daquela forma? Não. Aí tem que entender o porquê que está agindo daquela maneira. E vai existir pessoas que chegaram agora, mas estão praticando o processo e elas vão acelerado. E nós entendemos isso, respeitamos cada pessoa, cada situação, mas dentro do que o Senhor nos propõe, cada um com a sua característica, cada um com a sua habilidade, com o dom que Deus deu para você, que é com o objetivo do corpo de Cristo se fortalecer e nós cumprimos o nosso propósito, que é alcançar pessoas. Então esse é o desejo, que o apóstolo Paulo ele vai nos dizer que há uma expectativa de quem está lá fora, pela manifestação nossa, dos filhos de Deus, que entendem a palavra, que vivem a palavra, que acreditam na palavra. Então, eles estão gritando. Estávamos conversando isso ontem lá com alguma pessoa, eu não lembro, a gente conversa com tanta gente nesses eventos, mas eu estava conversando com alguém sobre isso. Rapaz, a pessoa que está no mundão, e está lá todo perdido, o tempo dele sobra, né? Porque às vezes o cara chega do trabalho, não tem prazer de ir para casa, às vezes vai para um boteco, fica lá horas e horas e horas e horas, e às vezes chega fim de semana e não tem o que fazer. Aí você vê o povo vai para um clube, vai para um negócio, é golo, é conversa fiada. Mas por quê? Porque eles estão perdidos, estão vazios, estão buscando isso. E nós, graças a Deus, temos isso e podemos proporcionar isso para eles. Essa é a proposta de Deus. Então, dentro dessa ideia de perseverar na paciência, irmãos, eu peguei como exemplo um lavrador. Eu sei que aqui existem pessoas que já conhecem esse processo. Já foram numa roça, já viram alguém plantar algo, ou você já foi algum dia aquele que estava lá na roça, veio para a cidade, ou você é como eu, está dentro da cidade, mas gosta de uma roça, sempre está plantando algo. Mas o que eu quero levar você a refletir a respeito do lavrador, que a Bíblia vai dizer isso, é que um lavrador, quando ele começa um plantio, independente de qual seja a semente que ele vai plantar, a plantação que ele está ali
propondo para plantar de fato, há uma etapa da preparação da terra, há uma etapa da preparação da semente, há a etapa da irrigação, o momento exato de irrigar aquele plantio, há o momento de trazer os defensivos, né, para proteger das pragas, há o momento do florescimento, você plantou, fez todo o processo, cuidou, já cresceu, está começando a soltar flor. Não é bonito quando a gente chega no momento da primavera e vê tudo florindo, tudo bonito? Então, são etapas que precisam ser respeitadas por aquele agricultor, para que, de fato, no momento oportuno, ele colha o fruto, que é a proposta dele. Então, ele pode pegar o fruto quando está verde, ele pega uma manga verde, não vai pegar, porque não vai surtir o efeito. Agora, quando a manga solta a sua flor, ela produz ali o fruto, tem um momento exato da colheita, aquele fruto precisa estar maduro, para que ele cumpra o seu propósito. Então, olha para você ver que a Bíblia traz essa comparação para nós. Eu quero que você abra agora comigo em Tiago, capítulo 5, do versículo 7 e 8. Tiago, capítulo 5, pode ficar tranquilo, irmãos, estão cuidando lá, está tudo certo. Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: por isso, irmãos, tenham paciência, até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor breve virá. Então, aqui, o apóstolo Tiago está falando para a igreja que precisamos ter paciência. Por quê? Porque como o lavrador, ele espera com paciência o momento exato da sua colheita, assim também nós devemos fazer. Então, entender esse processo, eu quero trazer para você aqui a palavra paciência, no grego ela significa hipomone, que é mais do que simplesmente esperar, é uma perseverança firme e constante, diante das dificuldades, provações e atrasos. Então, ela é uma perseverança constante. Já perceberam pessoas que começam com muita empolgação algo? Isso é muito comum no fim do ano. Você fica todo empolgado, eu quero agora emagrecer, no próximo verão vou estar fininho para ir para a praia e mostrar a minha barriga de tanquinho. Não é assim que a gente pensa? E fica naquela empolgação que eu vou comer só alface agora durante a semana, couve, fim de semana eu atolo o pé na jaca, mas dia de semana a gente faz isso. Ah, não, que eu vou juntar um dinheiro esse ano, porque agora no fim do ano eu quero ter uma poupança, eu quero ter um dinheiro rendendo. Nós somos seres humanos que somos motivados a fazer esse tipo de coisa. E nada de errado com isso. Está tudo certo. Agora, por que quando nós começamos com tanta empolgação, nós não damos continuidade no processo com a mesma empolgação? Por que o nosso olhar naquele alvo que a gente quer tanto, seja para um bem-estar do corpo, seja por uma questão financeira, seja por uma melhoria no trabalho, uma promoção, um concurso público, e às vezes nós não temos essa mesma motivação dentro do reino de Deus. Porque nós já sabemos quem nós somos em Cristo, sim ou não? A Bíblia diz que nós nascemos de novo, e agora, irmãos, o que tem para nós é o melhor. Porque havia um escrito de dívida contra nós. Romanos 3:23 vai nos afirmar que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E no capítulo 6, verso 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se eu pequei, o que me restava era a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Agora eu nasci de novo, aquele escrito de dívida, está lá em Colossenses, também fala sobre isso. Acho que capítulo 2, verso 13 e 14. Que havia um contrato contra nós, de morte.
Mas a Bíblia diz que Jesus já rasgou aquele contrato. Jesus já rasgou, já riscou aquela cédula que nos era contrária. E Ele vai nos afirmar que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas com qual objetivo? Que eu e você agora entendamos que temos uma identidade em Cristo e nós não podemos mais viver como outrora. Porque há um processo de crescimento, de avanço para mim e para você. Então, se eu tenho essa certeza de quem eu sou em Cristo, não me cabe mais ficar retrocedendo em coisas do passado. Amém? O Raul pregou isso aqui quinta-feira. Eu não posso ficar preso ao meu passado, porque o meu passado ficou para trás. Tudo que eu fiz que me condenava, Jesus já lançou no mar do esquecimento. Eu não preciso ficar mais voltando naquela situação. Porque a minha família, porque o meu pai, é uma raiz hereditária, é uma maldição hereditária. Não, irmão, chegou em você, nasceu em Cristo, acabou a maldição. Agora você é livre para viver o propósito do Senhor. Não posso mais olhar para trás, o apóstolo Paulo diz isso. Esqueço do que ficou para trás e prossigo para o alvo, para o rumo da minha soberana vocação. Então nós precisamos focar nisso. E eu peguei aqui alguns exemplos de homens que foram perseverantes na paciência, que é a proposta dessa mensagem nessa manhã. Abraão, em Gênesis capítulo 12, Abraão tinha 75 anos, irmãos, quando ele recebeu uma promessa que ele seria pai de multidões. Ele estava com 75 anos. Sabe, e nesse período, você vê, lá em Gênesis capítulo 12, só em Gênesis capítulo 21, verso 5 em diante, vai mostrar que de fato aquela promessa se cumpriu. Ele já estava com 100 anos. 25 anos se passaram desde que Deus falou quem Abraão seria. Mas Abraão retrocedeu porque não estava acontecendo. Ele parou ao meio do caminho porque não estava tendo ali a promessa sendo cumprida na vida dele. Não, irmãos, ele focou na promessa. Ele focou naquilo que Deus havia falado. Ele continuou. E se você pegar do Gênesis capítulo 12, que eu mostrei aqui, e ler até o capítulo 20, você vai ver grandes feitos que Abraão, influências de reinados, coisas que ele fez, que Deus usou ele, por ele ter obedecido a um chamado, para ele ter obedecido a uma direção, embora não houvesse se cumprido o que Deus havia falado, ele não parou. Sabe por quê, irmãos? Deus, ele não mente. Números capítulo 23, verso 19 vai nos dizer isso. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele falado, não cumprirá? Então é isso. Deus ele faz. Lá em Amós nós vemos uma passagem que fala que ainda que a figueira não floresça, nem a vide dê o seu fruto, mas eu vou confiar no Senhor. Porque a palavra de Deus ela não volta atrás. Então Abraão esperou 25 anos para que a promessa se cumprisse. Davi, ele esperou aproximadamente 15 anos, desde que o profeta Samuel o ungiu como rei. Deus havia rejeitado, só para você entender, Deus havia rejeitado Saul, porque Saul pecou, Saul fez tudo errado do que Deus havia determinado. Deus rejeita Saul. E Deus manda agora o profeta ir à casa de Jessé. Jessé, ele se atenta para a aparência, porte físico, mas Deus atenta para o coração, e Deus viu em Davi um coração segundo o coração dele, e Deus escolhe Davi. Agora, Davi, irmãos, naquele momento que ele foi ungido rei, ele não tomou posse da bênção. Muitas coisas aconteceram, inclusive provações severas. Atentados de morte contra ele, que quando Saul descobre que ele havia sido rejeitado, ele fica procurando quem é o escolhido. Ele sabia que Samuel tinha saído para ungir alguém, mas ele não sabia que era Davi. Mas quando ele começa a desconfiar que Davi era o sucessor, ele começa a perseguir Davi. E sabe o que eu acho interessante nessa história? É que Davi, mesmo sendo perseguido, ele honrava Saul. Ele mantinha a sua fidelidade como servo, como aquele que veste a camisa. E isso traz para nós uma lição muito grande.
Porque às vezes vai ter situações que eu não vou concordar com o meu pastor. Porque às vezes eu tenho uma visão um pouco diferente. Mas isso não me dá o direito de não estar junto com ele. Porque nós somos pessoas que vamos ter opiniões diversas. Sim ou não? Agora, quando eu compro a ideia, eu estou junto. Porque às vezes eu não estou entendendo, irmãos. Porque Deus, Ele usa o cabeça. Da mesma forma que ontem nós aprendemos sobre o homem ser o cabeça, dele ter um poder de decisão, às vezes vai ter decisões que aparentemente parece que está dando errado, mas está dando certo. Se você mantém a sua fidelidade, Deus vai te honrar. E se o seu líder, que você está apoiando, você percebe que às vezes você não concorda, e às vezes você acha que está errado, se ele estiver de fato errado, Deus vai tratar com ele. Mantenha o seu coração livre disso. E adore ao Senhor e pegue junto para que nós possamos avançar. Essa é a ideia de Deus. Davi, ele compreendeu isso e ele fugia de Saul, dos ataques. Mas no tempo oportuno, Deus exaltou Davi. E colocou ele para reinar sobre Israel. E ele viveu anos tomando decisões certas. Então, não foi de imediato a promessa, o cumprimento da promessa. José do Egito, ele tinha aproximadamente entre 13 a 16 anos, quando ele recebeu uma visão de quem ele seria no futuro. As pessoas duvidaram, as pessoas zombaram, as pessoas não acreditavam, a sua família não acreditou nele. Ele passou por todo um processo, até a chegada dele ser governador do Egito. Então, 13 anos, ele ficou ali esperando, ele tinha aproximadamente 13 anos e ficou ali esperando. Só aos 30 anos de idade, aquele jovem teve o cumprimento da promessa na vida dele. E dentro desse processo, irmãos, de espera de José do Egito, ele foi vendido como escravo, ele foi acusado injustamente, ele ficou no presídio, né, vamos dizer, daquela época que era terrível. Ele ficou nesses locais de provação, mas o que me chama a atenção e a Bíblia vai nos dizer, é que por todos os processos que ele passou, ele se manteve fiel, ele floresceu aonde ele foi plantado, e isso fez toda a diferença na vida dele. Então, quando nós perseveramos na paciência, vai haver situações que às vezes nós não estamos entendendo nada, mas eu estou sobre uma direção, e Deus vai honrar a direção que eu estou obedecendo. Então ele vai fazer com que as coisas contribuam para o meu favor. Lá em Romanos 8, 28 vai falar isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então tudo vai cooperar, irmãos. Nós já temos a certeza da vitória. Você não precisa mais ficar como louco fazendo um tanto de coisa. Romanos 8,37, o apóstolo Paulo vai dizer sobre todas as coisas. Ele vai ali trazendo uma narrativa de situações que poderia, de repente, nos tirar do amor de Deus, do foco. Aí ele vai falando, será tribulação, angústia, necessidade? Ele vai trazendo uma lista de coisas. E no versículo 37 de Romanos 8, ele vai dizer, sobre todas essas coisas. Porém, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu não preciso mais ter que lutar para que a bênção chegue até mim, porque Jesus já fez isso. Daqui a pouco nós vamos ter a ceia. A lembrança da ceia é trazer à memória isso. Eu não precisei ir para a cruz, alguém foi no meu lugar. Alguém me substituiu. E agora, porque alguém me substituiu, eu posso assentar nas regiões celestiais e acessar tudo que está disponível no reino do Espírito. Só que para eu acessar, irmãos, essas bênçãos, é necessário que eu ande nos processos. Porque eu vou alcançar à medida que o entendimento chegar. À medida que a minha postura mudar. Uma vez salvo, salvo para sempre, eu agora sou abençoado, não preciso fazer nada. Não é essa a proposta da Bíblia. A Bíblia diz que você não vai precisar de lutar com as suas armas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus. Então o Senhor já nos deu todas as ferramentas que nós precisamos para nós alcançarmos a plenitude de tudo que Ele tem para nós. Agora eu preciso amadurecer. Eu preciso dar passo.
eu preciso evoluir nos processos para que essas coisas cheguem até mim. Então, algumas lições que nós aprendemos com esses homens, irmãos. Primeiro, eles confiaram naquilo que Deus falou, independente das circunstâncias. Salmos capítulo 37, abra comigo aí. Salmos capítulo 37, do versículo 3 ao 5. Olha o que o salmista vai nos falar. Versículo 3, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Essa é a proposta do Senhor para nós. Confia no Senhor. Então eu citei 3 exemplos, poderia citar vários outros, tem muitos. Mas eu citei Abraão, eu citei Davi e eu citei José. Foram homens que tiveram em comum, confiaram naquilo que Deus havia falado. Agora, foi fácil, irmãos? Não foi fácil. Passaram por um processo, mas avançaram. Outra característica que ambos tiveram, eles perseveraram. E a perseverança, ela é uma virtude, é uma característica de quem é vencedor. A perseverança, irmãos. Isso não se aplica somente no reino espiritual, mas no mundo físico. Porque olha para você ver, se Deus prometeu para mim que eu vou comer o melhor dessa terra, Isaías 1,19. Se Ele tem para mim que tudo coopera para o meu bem, se Ele tem para mim que os pensamentos deles, Jeremias 29,11, são pensamentos de paz e não de mal, então por que eu tenho que viver uma vida medíocre nessa terra? Olha a diferença. Quando eu falo, por exemplo, que eu sou próspero, o significado da prosperidade para mim em Deus é porque não me falta nada. Não é porque eu estou esbanjando dinheiro, sobrando dinheiro, estou com a limusine ali do fora, não. Riqueza, outras coisas, é diferente. Agora, a minha prosperidade, eu posso ganhar um salário mínimo e ser próspero. Sim ou não? A minha mentalidade é que precisa de mudar. Agora, se eu tenho oportunidades, no nosso dia a dia aqui, eu tenho oportunidades, eu trabalho numa grande empresa, e como alguém que entende quem é, ele vai ser excelente em tudo que faz. Então, concorda comigo que eu vou sobressair sobre a minha empresa? Enquanto muitos estão mocegando, corre para o banheiro para passar o tempo, eu já trabalhei 10 anos numa gráfica e eu via isso. Camarada não tinha nada no estômago para falar assim, vou ali fazer uma necessidade, mas ele gastava ali meia hora dizendo que estava usando o banheiro. Estava mocegando, irmãos. Está entendendo? Agora, se eu estou numa grande empresa e eu sou um servo fiel, que entendo que o que eu faço é para o Senhor, e por essa razão eu faço com excelência, independente se meu patrão está vendo ou não, irmãos, você concorda que ele também vai ver essa atitude em mim? E ele vai querer me promover? Se eu sou aquela pessoa que está na empresa, eu acabei o meu trabalho, mas eu estou vendo outro serviço, eu como alguém que entendo que eu preciso ser excelente, eu largo aqui porque não tem nada para eu fazer e vou ajudar o outro. O patrão está vendo isso. Agora, se eu sou aquele crente, eu ia usar um termo aqui, mas deixa quieto. Se eu sou aquele crente parado, acomodado, que não tenho iniciativa alguma, concorda também que o patrão vai me tratar como aquele, eu preciso ter esse chão de fábrica aqui, eu nunca vou promover ele. Mas ele é fiel, não falta, não traz atestado, mas deixa ele quieto aí. É assim, irmãos. Então, nós temos oportunidades. Sexta-feira agora saiu o edital da Polícia Penal. Nós temos no nosso meio que muita gente formada no ensino médio. Esse concurso não exige, ele tem algumas exigências, mas se você tem 18 anos para cima e tem boa saúde, tem ensino médio, está aberto para você. Está entendendo? Os mais novos aí que o diga. Onde você vai arrumar um emprego para ganhar aí, inicialmente um salário bruto de 5 mil e lá vai alguma coisa? Agora, se eu entendo que eu posso ser excelente em tudo, e é uma oportunidade para mim, você acha que Deus não vai pegar junto não, irmãos? Mas não é meu propósito, não é minha habilidade, não é o que eu queria fazer. Irmãos, Deus vai te usar lá onde você estiver. Está entendendo? Eu passo por cada situação no meu trabalho e eu vejo quanto Deus me usa lá, porque eu sei quem eu sou.
Eu não vou ser guiado por coleguinhas, não. Aquela ética de grupo de fazer tal coisa, não. Eu sou Giovanni Carolino, filho de Deus, servo do Senhor, e todo mundo sabe disso. Tem locais e situações que não vai me caber, e eu sei disso. E é assim com o médico, é assim com o advogado, é assim com o professor, é assim com o enfermeiro, é assim com o psicólogo, é assim com todo mundo. É o vendedor, lá onde você está, o seu local de trabalho, você é uma mão de Deus ali para tocar pessoas. Então, entender isso faz toda a diferença. Então, eu estou trazendo essa informação, eu dei o exemplo aqui do concurso, é para mostrar que eu não preciso ficar parado. Se a coisa está meio ruim para o meu lado, eu posso dar passos. Eu posso avançar, só depende de mim. Amém, queridos? E é de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus. Porque Deus quer nos abençoar o tempo todo. Mas quando eu falei de perseverar na paciência, é porque, de repente, a gente está querendo colher o fruto, sem ter preparado a terra direito. Aí não vai ter como, não. A terra está seca, esturricada, eu não jogo uma aguinha lá, e eu estou querendo colher o fruto daquela árvore. Não vai dar certo, irmãos. Tem todo um cuidado que é preciso a gente ter para que as coisas aconteçam. Josué, capítulo 1, versículo 8, o Senhor vai trazer uma instrução para Josué. Josué, ele começa a assumir o papel, né, de levar adiante aquilo que o Moisés havia começado, de levar o povo à terra prometida. Aí Deus chama Josué e traz uma exortação para ele. Ó, ser forte, ser corajoso. Você quer que tudo dê certo? Medita na minha palavra de dia e de noite, o tempo todo. Então, irmãos, se eu quero avançar nos processos, eu preciso ter a palavra como o meu foco. É sobre ela que eu vou meditar. Ela vai ser o meu guia, ela vai ser a minha bússola para me levar onde Deus quer. Porque quando eu levo a palavra como referência, irmãos, sabe o que vai acontecer? As circunstâncias mais não vão me parar. O desânimo não vai mais me parar. Ah, eu estou desanimado, eu estou cansado, eu não vou participar. Ah, está dando essa proposta, eu não vou não, porque, irmãos, a gente continua, porque a gente cresce com isso. Ontem lá num evento no qual nós ficamos o dia inteiro, tivemos várias atividades e várias oportunidades de interagir com os irmãos. Eu pude chegar perto de irmãos, por exemplo, porque aqui na correria, acaba o culto, vai embora, a gente não consegue. E como foi gratificante para mim passar aqueles momentos. Para mim e para a pessoa que teve a minha companhia ali. Ah, eu não vou não. Então, esteja junto, pegue junto, esteja avançando, porque é um ajudando o outro. Ninguém fica para trás, irmãos. Se o irmão está com dificuldade, eu agarro a mão dele e nós vamos juntos. Porque há uma palavra sobre nós, há uma promessa sobre nós e nós vamos avançar. É a proposta de Deus para o crescimento da igreja, o fortalecimento dos membros, uns ajudando os outros para que todos cheguem juntos lá. Essa é a proposta do Senhor. Então, no meio do processo virão lutas, mas nós já temos a garantia da vitória. E outra coisa, irmãos, aproveite os momentos das provações, das tribulações, das dificuldades. Porque o interessante é que Jesus, ele não nos isenta de passar por esses momentos. Só que a diferença é de passar com esses momentos com Jesus no barco. A tempestade sem Jesus é uma coisa, a tempestade com Jesus é outra. Amém? Sem Jesus, eu vou sucumbir. Vai falhar, vai dar errado. Mas se Jesus está no barco, irmãos, Jesus manda acalmar, amém? Jesus manda eu andar sobre as águas. Jesus, ele pega junto comigo. Então Jesus no barco faz toda a diferença. Agora, olha o que fala lá em Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. A aprovação, ela nos ajuda, ela ajuda a moldar o nosso caráter. Meus irmãos, considerem como motivo de grande alegria o passarem por diversas provações, sabendo que a aprovação da sua fé, uma vez confirmada, gera perseverança. Tenha, pois, a perseverança a sua obra completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes.
Então a luta, a tribulação, ela precisa gerar em mim perseverança. Só que não é perseverança que eu vou ser só até o meio do caminho. O texto ele vai dizer, é a perseverança completa. Se Davi não tivesse completado a perseverança, se Abraão não tivesse completado a perseverança, se José não tivesse completado, eles não teriam com certeza os nomes deles marcados na Bíblia com tantas vitórias que eles tiveram. Mas eles foram completos, eles foram íntegros naquilo que Deus havia falado. Isso faz toda a diferença. Então eu começo um trabalho e eu vou avançar junto. Não importa as situações, porque eu vou ser completado e eu vou ser aperfeiçoado. Eu vou ter o meu caráter aqui íntegro, em nada deficiente. Essa é a proposta. Às vezes, irmãos, quando a gente luta com situações difíceis, aquilo cria em nós resiliência. Aquilo cria em nós alternativas para que nós encontremos portas onde não havia portas. Oportunidades. Nós vivemos muito isso no mundo atual. Pessoas que estão perdendo seus empregos, por quê? Por conta da tecnologia. Concorda comigo que algumas profissões estão se perdendo? Agora estão com a ideia de acabar com as autoescolas. Eu fiquei pensando, o que será dos instrutores de autoescola? Os donos de autoescola? Agora é na pressão, queridos. É que eu mantenho a minha fidelidade e Deus abre portas onde não há porta. Amém? Essa é a promessa de Deus para mim. Ele vai abrir portas e vai fazer que portas se abram onde não existe. Se eu tenho a minha fé nele, se eu persevero nele, dentro de uma caminhada cristã coerente, dentro de uma caminhada cristã que não está de altos e baixos. Já viu aquele irmão que está assim, tem uma música antiga, eu não conheço, me falaram aí, né? Me falaram dessa música. Tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e começa a andar. Você conhece, né, pastor? É todo errado, irmãos. A vida do cristão, a Bíblia diz que é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Eu posso estar passando por tribulação, queridos, mas eu tenho que manter o meu sorriso no rosto, porque o Senhor já tem promessa para mim. Amém? Então é isso que faz a diferença. Se eu estou bem, eu vou sorrir. Se eu não estou bem, eu não vou. Não, nós mantemos a nossa fidelidade com o Senhor até nisso. As pessoas precisam ver sendo expressadas em nós aquilo que nós falamos, aquilo que nós cantamos, aquilo que nós dizemos. Amém, queridos? Tudo vai melhorar, só vai melhorar. Então é um dia melhor que o outro. Se hoje está meio complicado, amanhã vai ser melhor, porque o Senhor está comigo. E por último, eles mantiveram o foco no seu propósito, respeitando cada estação. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, vai dizer assim: há tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então Deus, Ele tem chamados aqui para nós. Cada um de nós, como igreja, como corpo de Cristo, aperfeiçoando, perseverando, avançando, gradativamente à medida que as coisas aconteçam. À medida que luz chega ao meu conhecimento, eu vou dando passos. Eu pego o meu exemplo, eu estou aqui na Verbo da Vida, vai fazer 4 anos. E eu já era membro de uma igreja há 29 anos. Tudo certo, fui bênção lá, o tempo que eu fiquei lá, e eles foram bênção na minha vida. Mas nesses quase 4 anos que eu estou aqui, eu vejo tanto que eu e a minha família evoluímos. Por quê? Porque foi chegando novas situações que foi trazendo luz para o nosso conhecimento. Então, às vezes, por falta de conhecimento, no tempo que eu vivi em outro lugar, porque não chegou naquele momento aquela determinada situação, aquela clareza de determinado assunto, hoje, fui lá, fiz o rema, tive essa grande oportunidade, agora estamos na universidade ministerial, e cada momento, irmão, chega a luz. Outro dia tivemos uma ministração aqui sobre o calvinismo. Algo novo, para mim era novo. Alguns assuntos ali. E como que aquilo clareou coisas para mim que eu posso hoje falar para pessoas que às vezes estão enganadas. Está entendendo? Então, à medida que vai chegando conhecimento, quando a Bíblia fala lá em Joel que o povo se perde por falta de conhecimento, irmãos, é justamente isso. Só que a palavra de Deus, ela vai nos dizer, no Salmos 119, 105,
que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, à medida que luz vai chegando, eu não vivo mais aquela treva que eu vivia. Eu começo a dar um passo. Essa é a perseverança que Deus quer para mim e para você. Eu não posso ter clareza de um determinado assunto e continuar cometendo erro. Sim ou não? Porque agora chegou luz. Então essa é a proposta de Deus para nós. Para que nós venhamos então ao final, queridos, colher os frutos que o Senhor almeja para nós. E aqui para eu encerrar, voltando aqui no assunto de Davi. Eu frisei essa parte aqui, porque Davi, quando ele vai matar um gigante, é interessante que antes dele matar o gigante, ele teve que aprender a matar um urso e um leão. Às vezes você está no primeiro degrau aqui, você quer pular lá para o 10º, e está pulando as etapas do urso e do leão. Então não pule etapas, mas seja como José, excelente em cada estação. Porque os homens podem não estar vendo, mas Deus está vendo, irmão. Deus está sondando o seu coração. Amém? A Bíblia diz lá em Salmo 139 que o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Que antes que a palavra chegue à boca, o Senhor já sabe. Então Deus sabe o seu coração. Aonde está o teu tesouro, ali vai estar o seu coração. Que o seu tesouro esteja, irmãos, nas riquezas da palavra. Em cumprir o seu chamado, em usar a sua habilidade para desenvolver o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo toque as pessoas lá fora, para que os nossos cultos sejam repletos da manifestação do poder de Deus, para que as pessoas que passarem por aquela rua, ao perceber o que está acontecendo aqui, irmãos, elas venham em pranto se converter. Amém? É esse o objetivo de Deus. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos amadurecer e avançar. E entender que temos um chamado em Deus. Eu não sei fazer quase nada. Você é útil no reino de Deus. Tem algo para você fazer. E Deus vai te dar a oportunidade de fazer com excelência. E ali, onde você fizer, colocar a sua mão, Deus vai te promover no tempo oportuno para você chegar em locais mais altos, porque essa é a promessa de Deus para nós. Amém? Se coloque de pé. Eu quero orar com você nesse momento. E eu não sei se você entendeu essa proposta do Senhor para nós nessa manhã com essa palavra. Mas eu quero te dizer que o salmista fala no Salmo 40, versículo 1. Ele fala assim, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e me ouviu. Obrigado, Senhor. Seja paciente, irmão. Seja perseverante. A paciência é uma das características do fruto do Espírito. Esperei com paciência. O Senhor se inclinou, irmãos. Quando a gente fala dessa inclinação, a gente lembra de Estevão, sendo apedrejado, sendo morto por falar a verdade. Ele não olhou as pedradas, ele não olhou os inimigos, eles não os considerou como inimigos, pelo contrário, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Sabe o que Estevão fez sendo apedrejado e morto? Ensanguentado, a Bíblia diz que ele olhou para os céus e ele contemplou a glória de Deus, o Filho de Deus assentado à direita, à destra do Pai. Então, se você está passando por alguma fase na sua vida que por alguma razão você andou meio que desanimado, desconfiado, ou de repente você até parou. Quando a gente para, sabe o que acontece? Nós damos lugar, nós damos vazão à dúvida. Aí nós corremos um sério risco de nos tornarmos pessoas críticas. Eu não faço, mas eu critico quem faz. E não é essa a proposta de Deus para nós enquanto igreja. O que Deus quer é que eu e você, independente da circunstância, olhamos para Ele. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Vai dizer que nós não somos daqueles que retrocedem. Amém? Nós avançamos.
O apóstolo Paulo ele vai dizer que, ele faz uma comparação legal, ele fala assim que o soldado, quando está empenhado, ele não fica preso a situações que o vai distrair, porque ele tem um objetivo. Qual que é o seu objetivo nessa manhã? O que Deus tem para você enquanto igreja? Não olhe para ninguém, a sua direita, a sua esquerda, é você e Deus agora. Faça essa reflexão, feche os seus olhos. Eu gostaria que você refletisse nesse sentido, entendendo que Deus sonda o seu coração. Eu não estou aqui trazendo essa palavra para trazer peso para ninguém. O objetivo aqui não é criticar ninguém, não é trazer peso para ninguém, não é trazer aqui uma palavra dura, mas é trazer uma admoestação de que eu me incluo nesse processo. Precisamos avançar, mas de forma coerente, de forma satisfatória, cumprindo um propósito, um chamado de Deus, que Deus tem para você. Então, se de repente, durante o caminho, a trajetória, você por alguma razão desanimou, ou por alguma razão você parou de olhar para Cristo e começou a olhar para as circunstâncias, eu quero te desafiar nessa manhã a ser ousado e corajoso, ou corajosa, e tomar um passo diante do Senhor, lembrando que estamos em família, e o objetivo aqui não é expor ninguém, é mais dar a você a oportunidade de se acertar com o Senhor nesse aspecto, e retomar a sua caminhada, retomar aquilo que você faz com excelência, e pegar o ministério que Deus tem para você, e você mostrar para o Senhor: aqui, Senhor, o Senhor me deu 2 talentos, eu multipliquei, o Senhor me deu 5 talentos, eu multipliquei, mas eu não vou ter a resposta de falar: Senhor, eu escondi o meu talento, porque eu tive medo, eu tive receio. Não, essa não é a proposta do Senhor para nós. Então, enquanto ministro do Evangelho, eu quero trazer sobre a sua vida essa clareza, para que você ande com foco no Senhor. Se houver alguém aqui nessa manhã que quer receber essa oração de fortalecimento, de motivação, de crescimento, de avanço, mesmo na paciência, na perseverança, eu quero orar com você. Enquanto a igreja está com seus olhos fechados, eu gostaria de convidar, se você é essa pessoa, que você venha aqui à frente, nós vamos orar com você. Se é alguém que por alguma razão está desanimando, está chateado, coloque diante do altar do Senhor nessa manhã a sua insatisfação, e use isso para o seu crescimento. Outro apelo que eu quero fazer: alguém aqui nessa manhã que ainda não fez do Senhor Jesus seu Senhor e Salvador, e quer tomar essa decisão agora, que você erga uma das suas mãos, eu quero orar com você também, porque Jesus tem coisas grandes para você. Ou de repente você por alguma razão não está mais com aquela aliança que você tinha com o Senhor, você se desvirtuou pelo meio do caminho, se desviou e quer reconciliar com o Senhor também. Quero orar com você. Há alguém nessa manhã? Pode erguer uma das suas mãos, nós vamos orar. Se não há ninguém, eu entendo que está tudo certo com você, e aí eu só posso te dizer o seguinte: nós vamos continuar avançando. Continue fazendo o seu melhor. Deus está te vendo e vai te honrar por isso. Amém? Nós, enquanto igreja, como os pastores aqui da Verbo Santa Mônica, nós pegamos junto com vocês e nós vamos avançar. Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade de compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu tenho certeza que a Tua palavra continuará falando aos nossos corações, e nós vamos continuar melhorando, Senhor, mudando o nosso comportamento, a nossa atitude, para fazer com que o reino do Senhor se expanda nessa terra, e nessa região de Venda Nova, nós vamos avançar, Senhor, porque a Tua igreja entende o seu chamado, entende o seu propósito, e junto contigo nós vamos avançar e evoluir, em nome de Jesus, amém e amém.